Meu nome é Alexandre Perúzio e hoje nós vamos estar lendo alguns versículos e vendo o comentário que eu fiz sobre ele. Jeremias 17, de 5, 7 e 9, versículos aí que eu peguei. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Enquanto o mundo diz, siga seu coração, faça o que seu coração mandar, a palavra de Deus diz que o coração é a coisa mais maligna que existe. Então pensa assim, se você não deve seguir seu coração, como é que você vai viver? Qual deve ser o norte da minha vida? Qualquer coisa desse mundo só servirá como engodo, que é engano. O único em quem devemos confiar é o Senhor Jesus. Confiar em si mesmo ou em suas boas obras ou em sua bondade te levará ao inferno. Confie unicamente no Senhor Jesus e na obra que ele consumou na cruz. E tem um versículo lá em João 14,6 que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 3,18 que diz: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É muito importante você entender que Deus não condena ninguém. Deus não leva ninguém à condenação. A pessoa mesmo que se prepara para isso, a pessoa que decidiu isso por ser pecador, certo? A prova de que a pessoa é um pecador, de que o testemunho de Deus é correto contra o ser humano, é que o ser humano, por ser pecador, decide pelo pecado. Ele cabe perfeitamente na descrição de Deus. Deus mostra que o ser humano é pecador, corrompido, destruído, sem apreço nenhum pela bondade e digno do inferno. E o ser humano prova isso pelas suas ações. O que é que Deus faz então? Deus não é aquele que vai condenar, no sentido de que levar você à condenação. Ele vai te julgar corretamente, mas ele não vai levar você a pecar. Então o que é que Deus faz? Deus, nesse momento, está salvando. Essa é a natureza de Deus. Graça, Salvador. Mas ele vai ter que agir em juízo. Não é o natural, mas ele vai ter que agir. Por causa que ele é justo, Deus não é juiz, mas ele vai agir em justiça, certo? Ele é verdade, ele é o caminho, ele é a vida. E ele vai agir dessa forma por causa de sua santidade. Mas nós conhecemos o Senhor como graça, Por isso que João, lá em Apocalipse, ele vai se surpreender com o Senhor vindo por trás dele. Porque aquele Senhor lá em Apocalipse não é o Senhor manso e humilde dos evangelhos. É o Senhor juiz. Olha só, aí João se surpreende por causa disso. E aí lembre-se, Você não deve confiar na sua carne, Não deve confiar na sua bondade, mesmo depois de ser salvo, certo? Você já está salvo, você já tem certeza da salvação. Não confie na sua própria sabedoria, porque não adianta. É uma constância em oração, nossa submissão e humilhação. Nós não podemos andar um só passo sem ele, é como o Senhor Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer, nada mesmo. E aí, Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade, ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, como a gente já leu. O Senhor Deus é a verdade, fala lá em Jeremias. E aí você percebe a correlação? Será que Deus é a verdade? Jesus disse: Eu sou a verdade. Ou Jesus mentiu, ou Jesus é a verdade, ele é Deus, porque Deus é a verdade. Poxa, aí quando você vê o judeu, por exemplo, ou o Testemunho de Jeová, outras religiões, dizem que creem no Antigo Testamento. Nem sei exatamente como funcionam essas religiões, não. Mas eu ouvi dizer de amigos, que eles creem no Antigo Testamento, que creem em partes ali do Novo Testamento e tal. Como é que você diz que crê na Bíblia e não acredita que Jesus Cristo é Deus? Só há um Salvador, que é Deus. E Jesus diz: Eu sou o Salvador. Então ele é quem? Ele é Deus. Ele é Deus. Será que você consegue apreciar a obra de Deus em engrandecer o Senhor Jesus? Jesus é Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha só, um filho não veio para nós, não foi um filho que foi dado a nós. Olha, vamos ver a distinção, Um menino nos nasceu, certo? Um filho se nos deu. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele não veio porque alguém decidiu que ele viesse. Ele veio de vontade própria. Ele se nos deu. Olha só que interessante, que coisa maravilhosa. Porque ele se nos deu. Não foi Maria que decidiu por sua grande sabedoria trazer o menino. Não foi o anjo, não, foi o próprio Senhor Jesus que decidiu vir. Um filho se nos deu. E o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é Deus, Deus forte é o nome dele, é o título que se dá para ele. Pai da eternidade, olha só, não tem...
Ai, ai, ai. Inclusive, esse foi um trecho, né, que o primeiro vídeo desse canal foi justamente a conversão de um judeu, né? Acho que era um judeu, que... Era judeu, né? Ou era um muçulmano? Não, era um muçulmano. Era um muçulmano que ele leu esses versículos, né? Ele aprendeu teologia, não sei o quê, mas a teologia não leva ninguém para Deus, teologia mais afasta do que aproxima. Mas ele viu esse versículo que ele já tinha visto várias vezes, pela sua teologia, pelo conhecimento humano, ele já tinha visto várias vezes esse versículo. Mas somente quando o Espírito de Deus, Deus mesmo, tocou o coração dele que ele viu. Caramba, tem dizendo aqui, né? Desde o Antigo Testamento, ninguém inventou isso na era pós-cristã, pós-Cristo, né? Não, é uma coisa que estava escrita já, ó, tempos. Já estava predito que ele seria o quê? Deus forte. E aí ele se converte. Olha que história maravilhosa. Você pode ver lá o primeiro vídeo do canal. Abacuque 3, 17 a 18. Porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O fruto que decepcionou é Israel. Isso é uma aplicação, né? Estou fazendo uma aplicação. Mas a verdadeira videira não decepcionará jamais, que é o Senhor Jesus. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E em outros versículos lá no Antigo Testamento vai mostrar que a videira é Israel. Mas essa videira não deu fruto para Deus, né? Pelo contrário, né? Mas ele é a videira verdadeira, quer dizer, através de Cristo é que Israel vai conseguir ser abençoado. Através de Israel é que as nações vão ser abençoadas. Olha só que interessante, vai ser todo um encadeamento que tem como base sempre o Senhor Jesus. Não tem como Messias, né? Que não só Messias, mas Deus, que veio para remir Israel, em primeiro momento, de si próprio, porque o pessoal pensava, né? O judeu se enganou pensando que ele viria primeiro para acabar com os inimigos, que não sei o que. Não, meu amigo. Ele veio para resgatar vocês de vocês. Vocês da sua própria maldade, né? Lembrando lá daquele versículo, que o coração é a coisa mais maligna, né? Esse versículo agora também é uma consolação para o nosso tempo, onde o testemunho cristão se diz rico e abastado, mas não sabe que diante de Deus é uma ruína. Você pode ler lá em Apocalipse 3, 17 a 20. É um consolo para nós que devemos recorrer ao Senhor nesse tempo de fracasso. Aí observe agora como é que Cristo planeja trazer bênção às nações. Jeremias 10, 7. Quem não te temerá a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o teu reino, ninguém há semelhante a ti. Olha só que lindo é ver que o plano de Deus sempre foi que Jeová, no Antigo Testamento, fosse o rei das nações. Claro que, primeiramente, o povo israelita teria o privilégio de, através da tribo de Judá, o Messias vir. E ele se chamaria Emanuel, Deus conosco. Jesus é o próprio Jeová, o Cristo, né, o Messias. Só que aí, Jesus não é rei de Israel, porque sabemos, né, devemos saber, nós não devemos chamar o Senhor Jesus de rei, porque rei ele é para Israel. Nós somos o quê? Em coletivo, né, como igreja, somos a esposa do Cordeiro. E estamos numa posição muito mais privilegiada, certo? Então não vai querer misturar judaísmo com cristianismo. Nós não chamamos ele de rei, chamamos ele de Senhor, ok? Mas ele é rei de Israel. Por que ele está chamando aqui rei das nações? Lá em Apocalipse vai mostrar que ele se fará rei das nações. Através de Israel, claro. Primeiro é Israel e aí vem as nações. E nós estaremos reinando com ele. Mas o plano dele sempre foi esse, de abençoar todos. Esse é o plano de Deus, ele não tem malignidade, não tem planos malignos, ele não tem intenções mais de condenar, ele não quer condenar. Quem vai condenar? Você? É você que está se preparando para isso. Creia no Senhor Jesus. Jeremias 3,17, isso lembra o comentário que eu fiz agora, né? É justamente esse versículo aqui que mostra o que é que ele vai fazer com o povo dele. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Olha, ele está prometendo que nos livrará de quem? De nós mesmos. Nós somos... Tem um hino que canta isso, né? Eu sou o meu maior vilão. Como é que é mesmo? É, o maior vilão sou eu, né? Na minha história, Cristo é um mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Diferente das historinhas que a gente ouve por aí, de que eu tenho que fazer meu caminho, de que eu vou fazer a minha salvação, de que eu tenho que fazer boas obras. Isso é o quê? É pensar que você é um mocinho que vai fazer as coisas boas. Você é vilão, você não tem salvação, você deve ser condenado. E aí, como vai ser salvo? Graça é um favor imerecido, você recebe um presente que você nunca mereceu. Isso é graça. Não quer receber a graça? Então, a única coisa que sobra é a condenação. Eita, muita gente que se diz cristã vai pensar que tem como fazer alguma coisa boa para Deus. Você não tem nada de bom para Ele, não. Mas após a salvação, graças a Deus, Ele nos dá o privilégio de viver aqui nesse mundo por Ele, mas não para conquistar a salvação, pelo amor de Deus. É para você
ter gratidão, viver por ele é um privilégio. Ingratidão, não tentar fazer dele o seu patrão. Deus não é patrão nosso, Deus é nosso pai. Aí eu escrevi mais ou menos isso, né? Eu disse, se você ainda tem medo de perder sua salvação, então leia ou escute um pouquinho mais disso aqui. Quando você crê no nome do Senhor Jesus, você recebe um pacote completo de salvação, o qual é irrevogável e é perfeito. Na verdade, Cristo veio justamente para salvar-nos de nós mesmos. Nós somos malignos e nunca vamos ser dignos de Deus. E por isso que é de graça. Entenda de uma vez, você não merece. Dessa forma, se você se reconhece pecador e indigno da salvação, então saiba que é justamente pessoas assim que Deus quer salvar. Repito, se você crê no nome do Senhor Jesus, você já está salvo, até mesmo do seu próprio coração maligno. Não há nada que você possa fazer para perder essa salvação. Se é que você algum dia creu nele, e se você ainda não creu no nome do Senhor Jesus, faça isso agora, pois o tempo se abrevia e o destino daqueles que são inimigos do Senhor é uma eternidade de sofrimento e solidão. Eu tenho que sempre falar da consequência, eu não posso dizer, você está com câncer, mas passa um band-aid aí que está tudo certo. Não, eu tenho que falar a verdade, né? Você vai morrer, você está já no caminho da condenação. Em verdade, você já está morto, como falam lá em Efésios. Então eu vou ler só mais uma parte aqui que diz, eu comentei, né? Se você se acha uma pessoa justa, uma pessoa correta, então não há salvação para você. Olha só, que triste, né? Decaíram da graça, né? Aqueles que confiam na sua obra. Então não há salvação para você, pois Cristo veio para salvar pecadores. Ah, mas eu sou salvo pela graça e mantenho essa salvação pelas obras. Dá na mesma. Você continua tentando se justificar pelas suas obras, pós ou antes da salvação. Não adianta. Você trocou vocês por meia dúzia, como eu posso dizer isso, né? Mesma coisa. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Decore esse versículo e fique com ele na sua mente. Toda vez que você pensar, eu estou fazendo uma coisa justa, mas eu tenho certeza da salvação. Aí você vai procurar o quê? O lugar de reunião, a forma de congregar, não sei o quê. Aí você pensa, eu encontrei esse lugar de reunião. Fala sério. Se até agora toda essa caminhada foi em graça, continuará assim. É sempre debaixo de graça que Deus está agindo. E nós somos sempre aquele vilão, como a música diz, né? Somos vilões. Só que Deus nos fez amigos dele. Ele nos aproximou. Isso me lembra outro hino, né? Ele nos aproximou. É o hino Olhe para a Cruz. É uma animação, né? Que foi feita, aí o pessoal fez uma tradução. Eu acho que foi isso, né? Que eles pegaram uma tradução que era do canal lá Full of Eyes, né? E aí o pessoal fez uma tradução dessa música e colocou com animação. Ficou perfeito. Assistam isso aqui, porque eu vou botar o link aí, compartilhar, porque eu acho que eu já devo ter botado até nesse canal, né, esse vídeo. É simplesmente a explicação, é uma arte, né, feita para explicar o evangelho, para mostrar tudo mais, e a música, a letra, tudo tá nos trinks, né? Tá perfeito, você pode assistir, que é isso mesmo, a salvação é essa, né, onde nós éramos vilões, mortos em delitos e pecados, e aí Cristo vem, morre na cruz e nos leva à salvação. Bem, ele nos aproximou, e é isso. É só isso por agora, então continuem buscando ao Senhor, continuem em oração e Deus proteja vocês aí.